A história da arte não se trata de uma jornada evolutiva de uma produção simples que avançou até se tornar algo mais complexo, mas da construção de uma narrativa onde o homem se coloca acima de tudo como criador de símbolos através dos quais ele expressa o que percebe e aprende do mundo em diferentes épocas. Acredita-se que os primeiros objetos artísticos foram desenvolvidos na tentativa de controlar ou amenizar as forças da natureza. Nesse sentido, a arte rupestre é o principal exemplo desses primeiros tempos, constituída por representações que retratam desenhos, símbolos e sinais produzidos em paredes de cavernas ou nas superfícies de grandes rochas. Esses grafismos são de fundamental importância, pois nos fornecem informações necessárias para a compreensão sobre a cultura, o tempo e os costumes dos nossos ancestrais. Até agora, as expressões artísticas mais antigas haviam sido encontradas na Europa, em especial na Espanha, sul da França e na Itália, datando aproximadamente do ano 25.000 a.C., compondo um período paleolítico. No entanto, há algo que chama mais a atenção do que a idade dessas pinturas. Acontece que boa parte das artes antigas encontradas em cavernas no mundo inteiro parecem retratar seres vindos dos céus em objetos que lembram muito nosso conceito de nave espacial. O mais impressionante é que exemplos disso são encontrados no mundo inteiro como se estivessem conectados. O que tais pinturas querem dizer? Alienígenas visitaram mesmo a Terra no passado? Antes de descobrir a resposta a algumas dessas perguntas, é importante que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Megavídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Era dezembro de 2017 e o arqueólogo Aidan Brun estava em sua mesa na Universidade de Griffith, na Austrália, quando recebeu em seu celular um punhado de fotos embaçadas que o fizeram assustar-se. Tiradas por um colega da Indonésia numa caverna de difícil acesso ao sul da ilha Sulawesi, uma das principais do país, elas mostravam o que parecia ser uma cena de caça. E qual o motivo da surpresa por parte do arqueólogo? Acontece que Brun acredita se tratar da pintura rupestre artística mais antiga do mundo. Em um artigo publicado na revista científica Nature, pesquisadores australianos e indonésios descrevem a descoberta, que está sendo considerada de grande interesse para os especialistas desde que foi feita. Análises de datação indicam que a pintura teria sido produzida há 44.000 anos, o que faria dela o mais antigo exemplar conhecido de arte figurativa, como já dissemos. Ser retratada como arte figurativa quer dizer que ela representa fielmente as imagens do mundo natural. Na parede da caverna, havia representações de porcos, búfalos e humanos com focinhos e caudas de animais armados com cordas e lanças. Como todas as figuras parecem estar inseridas no mesmo contexto de uma caçada, a obra rupestre de 4,5 metros seria também a mais antiga narrativa contada de maneira visual e expressa através da arte. Sua relevância se dá especialmente por desconstruir uma crença muito forte entre arqueólogos do século XX. Até então, era unânime o pensamento de que esse tipo de representação abstrata e sofisticada teria surgido na Europa há dezenas de milhares de anos. Os pesquisadores achavam que a colonização do continente europeu teria representado um salto na cognição e na cultura dos humanos pré-históricos. Por muito tempo pensou-se que a caverna de Lascaux, no sudeste da França, abrigasse as pinturas rupestres mais velhas da humanidade. Descobertas nos idos de 1940, elas foram feitas 17.000 anos atrás. Só que nas décadas seguintes, ficou claro que o surgimento da arte não era um fenômeno restrito ao Paleolítico europeu, teria ocorrido paralelamente também em outras partes da Europa, Ásia e África. Outros lugares do mundo apresentaram obras tão antigas quanto as de Lascaux, ou até ainda mais, só faltava procurá-las. Nesse sentido, a Indonésia se destaca. Além de Sulawesi, outras ilhas como Bornéu também abrigam pinturas com mais de 40.000 anos. No entanto, a descoberta de 2017 se diferencia das outras porque mostra o que os especialistas chamam de teriantropia, uma forte ligação entre humanos e animais, seja de corpo ou de espírito.
O retrato das pessoas com traços de bicho que vemos na nova descoberta são um indício de que o povo que habitava aquelas ilhas detinha grande capacidade de abstração. Eles conseguiam imaginar e representar coisas que não existiam no mundo natural. Mais do que algumas figuras primitivas descascadas, o painel pode ser uma prova de que os primeiros humanos a chegar no Sudeste Asiático já tinham capacidade de representação simbólica e de contar histórias. E isso é de extrema relevância para compreender melhor as origens da humanidade. Contudo, nem todo mundo concorda com os achados do estudo. Alguns pesquisadores criticam seus métodos e conclusões. Como os arqueólogos não dataram todas as figuras, há quem pense que elas podem ter sido pintadas em períodos diferentes, não representando assim uma narrativa única tão antiga. Outros questionam a interpretação dos pesquisadores, dizendo que pode não ser uma caçada, mas sim um ritual ou mesmo um retrato do convívio entre pessoas e animais. Devido aos muitos mistérios que ainda envolvem a descoberta feita em 2017, será preciso aprofundar os estudos na Indonésia para tirar todas essas dúvidas. Porém, existem mistérios sobre cavernas que vão ainda mais além do que a arqueologia poderia talvez explicar. Prova disso é que no ano de 2018, um grupo de arqueólogos indianos pediu ajuda à NASA e à Agência de Investigação Espacial Indiana para decifrar algumas pinturas pré-históricas achadas por eles na caverna de Charama, no estado central indiano de Chhattisgarh. De acordo com imagens do local, várias das pinturas rupestres de 10 mil anos atrás representam figuras similares a extraterrestres e OVNIs dos atuais filmes de ficção científica. Líder da equipe que fez a descoberta, o arqueólogo J.R. Bhagat ficou intrigado com as imagens assim que as viu. Tais achados sugerem que os humanos pré-históricos poderiam ter visto ou imaginado seres de outros planetas, algo que continua despertando a curiosidade da gente e dos pesquisadores, afirmou Bhagat. O arqueólogo detalhou ainda que algumas partes dos desenhos são difíceis de interpretar e que alguns personagens são representados como objetos parecidos com armas. Os desenhos foram feitos com cores naturais que apenas ficaram desbotados apesar da idade, ressaltou Bhagat. Em algumas imagens, os personagens inclusive estão vestidos com roupas espaciais, completou o arqueólogo. Desde quando existem evidências da presença extraterrestre na Terra? Quando foram observadas naves alienígenas e seres extraterrestres em nosso planeta pela primeira vez? A UFO-arqueologia, que estuda a ação no passado de outras espécies cósmicas, defende que estamos sendo visitados por seres de outros planetas há milhares ou talvez milhões de anos. Não é raro encontrarmos evidências em estranhos desenhos produzidos em cavernas de todos os continentes. Vemos isso em antigas pinturas da Idade Média, tapeçarias medievais e em milhares de monumentos sagrados de todas as civilizações conhecidas. Também podem ser vistos em petroglifos, que são desenhos em pedras. Podemos ainda reconhecer tais evidências em inexplicáveis figuras descobertas em afrescos e pinturas, artefatos de civilizações extintas, fabulosas construções dos grandes impérios do passado, como por exemplo o egípcio, as civilizações pré-colombianas, hindus, indianas e de muitos outros povos. Ou seja, evidências ou provas de que aliens nos visitaram no passado estão por toda parte. Em todos os casos, existem indícios da visita de divindades, seres alados, figuras majestosas, objetos voadores, carruagens e bolas de fogo, assim como vimanas, veículos dos deuses da Índia e da China antiga. Praticamente toda a história da humanidade é rodeada por lendas e mitos citando entidades místicas, ora deuses e demônios, ora anjos e santos. Ufólogos do mundo inteiro buscam explicar como todas essas peças se encaixam e como é possível que todas as antigas civilizações insistam em descrever seres que vieram do espaço até a Terra.
A explicação mais plausível gira em torno da ideia de que extraterrestres visitaram a Terra no passado e que nessas visitas fizeram contato com humanos antigos, ajudando-os em seu desenvolvimento. Como uma forma de homenagem, esses povos descreveram em paredes de cavernas, em construções antigas, em pedras ou em outras formas, as imagens que viram quando foram visitados pelos seres de outro planeta. Acredita-se também que tais visitas aconteceram por várias vezes e em momentos diferentes da história, o que acarreta na presença de imagens de seres alados espalhados pelo mundo todo e por civilizações que vieram em épocas distintas.